A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Êxodo, capítulo 14, verso 13 diz: O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, você que em outra oportunidade estará ouvindo pelo YouTube ou pelo Facebook, essa mensagem aqui impressa no segundo livro da Bíblia, chamado Livro de Êxodo. Eu gostaria de estar contextualizando essa passagem, esse contexto qual há essa definição por parte da palavra do livro de Êxodo. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então é preciso entender aonde eles estão, quem são essas pessoas e o que eles estão passando. Vamos lembrar que o povo hebreu, o povo judeu, eles estavam na condição de escravos no Egito. Eles estavam lá por conta do translado oferecido por José. O povo acomodou, cresceu, multiplicou no Egito. E durante 430 anos esse povo, o povo de Deus, o povo hebreu, permaneceu nessa terra. Só que nos últimos anos, nas últimas décadas, eles acabaram servindo como escravos. Entraram outros faraós, houve uma mudança, aquela geração passada já não tinha mais essa influência, e eles acabaram por estar na condição de escravos no Egito. E aí o Senhor, através de um líder, através de um profeta chamado Moisés, determina que ele vá até o faraó e diga a faraó para que ele liberte, que o tempo de escravidão daquele povo acabou. E Deus tem um projeto de libertação, levá-los a uma outra terra, tirá-los do Egito, como sinal da promessa da aliança de Deus, para que eles não vivam mais como escravos. Só que esse povo não tinha mais uma referência desse Deus poderoso, do Deus a qual tinha concebido esse povo como seu, como exclusivo, como único. E a única coisa que eles lembravam era que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí Moisés começa a falar desse Deus para eles. E começa a falar dos projetos, dos sonhos que Deus tem para eles, de libertá-los, de tirá-los da condição de escravidão. E quando Moisés chega para Faraó e diz: olha, Deus mandou, Deus determinou que você liberte esse povo, que esse povo não mais estará sob o vosso jugo, sobre a vossa escravidão. E o faraó, segundo o que fala Deus, endureceu o coração. Deus permitiu que o coração de Faraó ficasse duro e não aceitasse essa condição de liberdade. E aí os sinais de Deus começam a ser revelados. Deus pega eventos naturais, eventos que fazem parte do cotidiano, e vai transformando eles de maneira potente, capaz de causar espanto a Faraó. Deus pega gafanhotos, que são insetos comuns, e faz deles um grande enxame, uma grande multiplicação, de modo que assole todas as pessoas que vivem no Egito. Multiplica a sarna, a lepra, piolhos, faz cair do céu fogo e faz aquilo que é a derradeira manifestação do poder de Deus, para que Faraó entendesse o poder do Senhor. Todos os primogênitos, desde as pessoas até os animais, são mortos pelo poder de Deus, quando o anjo da morte passa pelo Egito e ceifa a vida de todos eles. Esse é o ato derradeiro, a qual o faraó fala assim: ó, pega esse povo e vai embora. Pega esse povo aqui, que eu não mais quero vocês aqui, porque vocês estão trazendo a desgraça, a morte para o Egito. Some daqui, vai embora. E aí Moisés começa a liderar esse povo e começa a colocá-lo em caminho, né, a qual a terra que o Senhor havia prometido estava direcionado. E aí quando eles chegam nas proximidades do Mar Vermelho, o exército do Egito estão cercando por trás. E o que tem à frente é o mar, e atrás um exército arrependido por ter permitido que esse povo fosse liberto.
E aí Deus ordena que Moisés levante o cajado para que o mar se abra e todos eles possam passar. Mas o curioso é que o povo hebreu passa, o povo egípcio não. O mar se fecha e todos eles morrem. E aí, atravessando o mar, eles estão num deserto. E no deserto a condição de vida é muito mais complicada. E aí vem essa palavra que nós acabamos de ler. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Perceba, meu querido e minha querida que está me ouvindo nessa manhã, ou nessa condição que você está na sua casa. A palavra de Deus fala que Deus estará lutando conosco, porque essa é uma condição de Deus para com a sua vida. Deus tem uma aliança eterna estabelecida com você. E essa aliança eterna lhe garante a salvação. Mas essa aliança não significa a ausência de preocupações ou de lutas. Esse povo que estava no Egito, eles não tinham a convicção do Deus que eles serviam. Esse povo que estava no Egito, eles foram conduzidos por conta das manifestações divinas que fizeram com que eles crescem. Esse povo que atravessa o Mar Vermelho e vê a mão de Deus mudando uma situação natural, eles contemplam os maiores milagres que qualquer povo contemplou. Mas mesmo assim eles estão numa condição de dúvida, de incerteza, mesmo com todos os sinais e maravilhas que Deus promoveu no meio deles. E aí Moisés manda essa palavra, Deus dá essa palavra a Moisés para que eles não se preocupem, porque Deus lutará por eles. E Deus também luta por você. Mas você não terá jamais uma vitória terrena, momentânea, de uma maneira eterna. Porque todas as nossas lutas aqui são passageiras, assim como as nossas vitórias também são passageiras. Nós desfrutamos de benefícios que eles são decorrentes da condição desse mundo, que são passageiros, que são efêmeros, que são temporários. As lutas que nós enfrentamos também são passageiras e também são temporárias. A única certeza, a única vitória eterna que nós temos é a aliança que Deus fez conosco. E a aliança que Deus fez conosco foi feita pelo sangue do Senhor Jesus. Essa aliança é que nos dá a garantia que um dia, quando nós não mais habitarmos nesse planeta, quando não mais estivermos nessa condição, nós desfrutaremos da glória eterna que o Senhor ofereceu a nós. Essas lutas as quais o povo passou por aqui, essas lutas as quais o povo vivenciou tanto no Egito quanto no deserto, ela foi marcada por grandes feitos, por grandes sinais, por grandes maravilhas. Mas ela foi marcada também por grandes batalhas, por grandes percalços, por grandes problemas. Mas Deus não deixou de ser Deus. O que você vive, as lutas que você passa, Deus não deixa de ser Deus. Talvez você diga assim, mas Deus não ouve a minha oração. Mas Deus continua sendo Deus. E o projeto que Ele tem para a sua vida é um projeto eterno. E as lutas que você vive é momentânea. Centralize os teus esforços para buscar a presença de Deus, porque Deus ele vai acalmar o teu coração e vai fazer com que você saiba se posicionar, agir corretamente da melhor maneira possível. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa manhã e que essa palavra possa fazer sentido na sua vida. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus.